Olá, paz do Senhor, bom dia, seu amigo Pastor Edson, aqui diretamente do Templo da Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará, aqui em Campos Belos do Goiás, meditando na palavra do Senhor. Paulo, ele fala aos irmãos de Roma com relação ao amor, fervor, a humildade e a beneficência. A partir do versículo de número 9, ele vem dando alguns conselhos para os irmãos de Roma, e do 9 até o 21 são conselhos que Paulo deixa, e dos muitos conselhos que Paulo deixa, eu separei aqui para a nossa meditação o versículo de número 15 e a parte A do versículo 16. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sedes unânimes entre vós. A parte A do versículo de número 16. Sedes unânimes entre vós. Quando o apóstolo Paulo ele fala aos irmãos esses conselhos, antes ele rogava pela compaixão que há em Deus, para que nós apresentássemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele disse para nós não nos conformar com este mundo, mas que nós viéssemos a transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Quando nós buscamos a vontade de Deus, nós deixamos para trás as nossas vontades, deixamos para trás as nossas razões, deixamos tudo para trás. E aí nós vamos ver qual que é a vontade de Deus. Salmo de número 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce as orlas das suas vestes. E ali ele vai falando que é como um monte de Hermon, um monte que rega, né, os montes, que ali o Senhor ordena a bênção para sempre. E quando nós observamos esta palavra de Paulo, esse conselho de Paulo, sedes unânimes, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram e vivermos unidos. Esses três requisitos precisam fazer parte do nosso cotidiano, porque é muito bom você alegrar com aquela pessoa que está alegre, alguém que alcançou um êxito, alcançou uma vitória, subiu um degrau, aquele que conseguiu alguma coisa, e você vai e alegra com ele, como aquela mulher das dracmas perdidas, de uma dracma perdida, a mulher que perdeu uma dracma. Quando ela achou, ela chamou as suas amigas para que pudesse festejar com ela. Porém, ela não chamou as suas amigas para chorar junto com ela quando ela estava ali em aflição porque perdeu sua dracma. Também nós vemos o filho pródigo, o seu pai planteou sozinho, mas para comemorar ele chamou, fez uma festa, fez um banquete quando seu filho retorna. Também aquele pastor que perdeu, que a sua ovelha, ela se ausentou do rebanho e ele deixou as outras no curral e depois ele foi buscá-la sozinho. E sozinho ele planteou só, mas para festejar, ele chamou as pessoas para festejar com ele, porque a ovelha havia voltado.
o que acontece hoje com muitos pastores, que às vezes ele passa noites acordado, dias pensativos, porque a ovelha se ausentou do lar, e muitas das vezes ele tem que prantear sozinho, pedir a Deus para que aquela ovelha volte, para que depois ele possa fazer festa. Então existem momentos na nossa vida que nós requeremos uma união, queremos que alguém esteja junto de nós. É com bom e com suave que os irmãos vivam em união, mas existe um momento na nossa vida que nós temos que plantear só. Mas a igreja ela tem que estar unida num propósito, que esse propósito é de nós orarmos em favor de orar uns em favor dos outros. Não estamos no momento de ter aquela separação, aquela divisão. Tem pessoas que elas se ausentam, se isolam. Se não é momento de ficar só, ele se isola. Ele não sabe separar, como lá em Eclesiastes 3, que diz que há tempo para tudo. Então, quando nós observamos essa palavra, esses conselhos de Paulo falando para os irmãos, olha, sejam unidos. Quando Paulo ele fala essas palavras, nós vemos que ele vem falando também para que não venha pagar o mal com o mal e para ter paz uns com os outros. Isto está falando sobre sermos unidos. Quando a igreja ela une com o seu pastor, a igreja ela vence todas as barreiras, todas as batalhas. Os crentes não podem ficar separados do seu pastor. Os pastores não podem ficar separados uns dos outros, tem que ter união entre os irmãos, porque estamos em um mesmo trajeto, estamos encaminhando para o mesmo lugar. Não somos como partido, não podemos viver como partidos. A minha linha partidária é essa, a minha linha partidária, meu pensamento é esse. Não, Deus, Ele não deixou dois pensamentos para nós, deixou um pensamento só para a igreja do Senhor. Por mais que tenha nome, denominação, por mais que tenha cultura, mas o caminho é um só, levar o povo ao conhecimento da verdade. Se nós não unirmos para levar o povo ao conhecimento da verdade, nós vamos estar permitindo que o mundo ele seja dominado por pessoas que têm uma ideologia que vai ferir os princípios da Bíblia. E nós acabamos sendo culpados por causa disso, porque nós não estamos buscando um caminho, nós estamos buscando o nosso próprio caminho, as nossas próprias convicções, nós estamos buscando para nós, para o enchimento das nossas instituições, esquecendo que o único lugar que nós temos que encher é o céu, desapovoar o inferno e encher o céu. Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, como os conselhos de Paulo está dizendo para nós nesse dia de hoje. Em Romanos capítulo 12, a partir do versículo do número 9, mas aqui frisando o versículo 15 e 16, 14, 15 e 16, frisando esses versículos, e nós observamos que nós precisamos fazer com que a nossa mente ela seja uma mente sadia. Isso não depende de ninguém, a não ser de mim, a não ser de você. Depende de mim para que minha mente seja sadia, depende de você para que nós possamos realmente estarmos unidos, para que o nome do Senhor seja glorificado e que Ele seja realmente o centro de tudo, que Deus esteja no centro, que Ele seja aquele
que representa no meio dos 7 castiçais, que vem representar isso na nossa vida. São coisas que nós precisamos observar, nós precisamos buscar a presença de Deus e unirmos em um só propósito, no propósito de arrebanharmos as almas que estão no inferno e levarmos para o céu. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe o povo brasileiro, que Deus abençoe a todos os irmãos que estão unidos nesses dias, orando, unidos pelo Brasil, unidos em um só propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado e que a paz reine sobre o nosso Brasil, que as bênçãos de Deus de Israel estejam sobre o Brasil, que esteja sobre a nossa nação, e que nós possamos proclamar a vitória em nome de Jesus. Mas só conseguiremos isso se realmente estivermos unidos em um só propósito, não somente nesses dias, mas até a volta do Senhor Jesus Cristo. Um abraço do seu amigo pastor Edson André, daqui da Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará, aqui em Campos Belos do Goiás. Se inscreva no nosso canal, pastor Edson André, Vida no Altar com o pastor Edson André. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus e até uma próxima. Estamos lá no YouTube, pastor Edson André, Vida no Altar. E que Deus salve o nosso Brasil.